Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Olá, você que acompanha o programa Ilha Ambiental, mais uma semana estamos aqui. Hoje, infelizmente, eu não estou em nenhum local bonito. Estamos aqui no estúdio audiovisual da Ilha do Mel FM. Também é bonito, mas não é bonito como a visão que nós tivemos nas últimas gravações. Hoje a gente está aqui no estúdio porque o tempo também não permitiu que estivéssemos em outra localidade. Mas eu quero sempre explicar para você que o programa Ilha Ambiental é um programa voltado à natureza. De que forma? Nós sempre trazemos informações que vão ajudar você e a nossa comunidade a desenvolver uma consciência de proteção ambiental. É importantíssima essa consciência, porque só através dela nós vamos conseguir atingir vários objetivos. É importante o crescimento da nossa região economicamente? Sim, mas também de forma sustentável. Por isso, o objetivo central do programa Ilha Ambiental é investigar as dificuldades que acontecem aqui na nossa região e principalmente promover ações no sentido de minimizar os problemas que a gente vai identificando. Então, a missão do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. E eu convido você a vir comigo. Eu gosto sempre de explicar para você que está nos acompanhando pelas redes sociais o porquê do programa Ilha Ambiental. Nós identificamos vários problemas na nossa região.
Afinal de contas, problemas existem em todos os lugares, mas a função primordial aqui do nosso programa é principalmente identificar o que acontece na Baía de Paranaguá, de forma que nós possamos, através de pesquisas, identificar os problemas e também fomentar as soluções. Não é só um programa para que você traga problemas, é um programa principalmente que traz consciência social e a solução dos problemas, ou pelo menos a discussão para que se haja uma solução dos problemas. Então você acompanhando o programa Ilha Ambiental, trazendo informações, participando conosco, contando da sua comunidade, porque isso também é importante. Essa relação que o Ilha Ambiental tem com você que nos acompanha é muito importante. Quero aproveitar e convidar você que mora nas ilhas aqui da Baía de Paranaguá a participar, mostrando um pouquinho da sua realidade. Isso vai fazer a diferença para que a gente possa entender melhor a sua comunidade, a sua realidade e principalmente trazendo informações aqui na sequência para que a gente, além de identificar o problema, possa discutir soluções e melhorar a qualidade de vida e, claro, preservar o meio ambiente. Afinal de contas, o Ilha Ambiental vislumbra o futuro de forma consciente. A PASA Paraná Operações Portuárias S.A. opera um empreendimento denominado Terminal Portuário de Armazenagem e Movimentação de Granéis Sólidos, Açúcar de Paranaguá, no estado do Paraná. Vamos ao histórico do empreendimento. Visando agilizar as operações de exportação de açúcar e tornar os seus custos mais competitivos, um grupo formado por 9 empresas paranaenses, dentre usinas e cooperativas, somou esforços para colocar em funcionamento a partir de maio de 2002 a PASA Paraná Operações Portuárias S.A. A PASA Paraná Operações Portuárias S.A. está sediada no município de Paranaguá e é o primeiro terminal de embarque de açúcar a granel do sul do país, sendo o ponto final de uma logística de transporte que inclui uma malha de rodovias e ligações ferroviárias que atravessam o Paraná. O contrato de concessão entre a PASA Paraná Operações Portuárias S.A. e a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, APA, foi renovado para mais 25 anos, com ampliação de um novo silo de 80 mil toneladas, a implantação de mais um shiploader para 2.500 toneladas por hora, passando dessa forma, ao término desses investimentos, movimentar através do berço 204 do Cais Comercial do Porto de Paranaguá um total de mais de 8 milhões de toneladas ao ano. A PASA está equipada com moega acoplada a um sistema rodoferroviário com capacidade para absorver 16 mil toneladas dia de açúcar a granel, das quais podem ser transportadas até 70% por ferrovia e 30% por rodovia. A empresa opera com açúcar do tipo VHP, que é aquele utilizado como matéria-prima para outros processos e destinado ao refino devido à sua alta polarização, podendo desta forma ser usado para o consumo, mas geralmente é exportado a vários países do mundo para a produção do açúcar refinado. Trata-se então de um açúcar bruto que permite aos clientes transformá-lo em diferentes tipos de açúcar para o consumo. O açúcar do tipo VHP fica armazenado em 2 silos para 174 mil toneladas, de onde segue para o shiploader, que faz o carregamento dos navios. A PASA proporciona 230 empregos diretos e foi programada para embarcar até 3 milhões de toneladas de açúcar a granel por ano. Além de operar com açúcar produzido pelas 7 usinas associadas, o terminal encontra-se preparado para prestar serviços também para outras empresas, inclusive de fora do Paraná. O berço do terminal conta com 37 pés de profundidade, onde são embarcadas 1.500 toneladas por hora de açúcar. Falemos um pouco da localização e das dimensões do empreendimento. O empreendimento está localizado no município de Paranaguá, na Avenida Portuária 1865, conforme Plano Diretor de Paranaguá, Lei Complementar Municipal 062 de 2007. O empreendimento está localizado na chamada Zona de Interesse Portuário, ZIP, que se caracteriza pelo uso prioritário e preponderante de atividades portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental e urbano significativos, o que está de acordo com o perfil das suas operações.
O Porto de Paranaguá definiu a data para a primeira audiência pública do ano, sessão que integra o processo para o futuro leilão de arrendamento da área PAR 09, destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. O evento virtual será no próximo dia 24, com início marcado para as 14 horas. Vamos saber mais sobre o assunto que foi notícia na última semana. O Porto de Paranaguá definiu a data para a primeira audiência pública do ano, sessão que integra o processo para o futuro leilão de arrendamento da área PAR 09. O evento virtual será no próximo dia 24, com início marcado para as 14h. A audiência pública é um instrumento que, além de garantir transparência e ampla divulgação do projeto, ajuda a fomentar ainda mais o debate e esclarecer eventuais dúvidas sobre o arrendamento da área. O terminal tem 24 mil metros quadrados, está localizado a oeste do Porto Organizado e se destina à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. A PAR 09 é uma área classificada como Brownfield, já construída. Segundo a Comissão de Licitação de Áreas Portuárias da Portos do Paraná, as contribuições e sugestões que vierem desse período de consulta, aberto no último dia 21 de fevereiro e que segue até o próximo dia 6 de abril, e de audiências públicas, serão analisadas e vão aprimorar o projeto. Após o encerramento do processo e análise das contribuições pela autoridade portuária, o documento será remetido ao Tribunal de Contas da União. Todo o trâmite segue com transparência e ampla divulgação. O certame deve ocorrer no segundo semestre deste ano, com investimentos totais esperados de mais de 492 milhões de reais. Detalhes sobre o processo e outras informações podem ser consultados em portosdoparaná.pr.gov.br. Repórter William Sopa. O mês de fevereiro fechou com 2 novos recordes na movimentação portuária do Paraná, tanto no acumulado do primeiro bimestre quanto no volume mensal. Os percentuais de aumento superam as expectativas de alta em comparação com 2021. Na voz da Portos do Paraná, vamos saber os marcos alcançados na exportação e importação. O mês de fevereiro fechou com 2 novos recordes na movimentação portuária do Paraná. Em comparação com 2021, o acumulado do primeiro bimestre teve alta de 27%. Já o volume mensal teve alta de 39%. Ambos os resultados superaram as expectativas. Foram mais de 5 milhões de toneladas movimentadas no último mês de fevereiro e mais de 9 milhões de toneladas no bimestre, fechando com a melhor movimentação para os 2 períodos nos portos de Paranaguá e Antonina. O segmento que puxou as altas foi o de granéis sólidos, tanto de importação quanto de exportação. O segmento responde por quase 64% da movimentação do primeiro bimestre deste ano, com 5.893.104 toneladas. Em fevereiro, com 3.469.252 toneladas, os granéis sólidos somaram 68,34% dos volumes movimentados, nos 2 sentidos do comércio internacional. Considerando os segmentos de carga geral, granéis líquidos e granéis sólidos, no geral foram 5.040.887 toneladas de cargas exportadas pelos portos paranaenses no primeiro bimestre de 2022. O volume é 46% maior que as 3.459.699 toneladas em igual período no ano passado. Na movimentação mensal, o volume exportado totalizou 2.832.256 toneladas, 66% superior ao quantitativo de fevereiro de 2021. Altas também ocorreram nos volumes importados. No acumulado do bimestre, 4.193.408 toneladas chegaram aos portos de Paranaguá e Antonina, um crescimento de 46% frente a 2021. No mês, a importação totalizou 2.244.501 toneladas, acréscimo de 15,3% sobre o volume de fevereiro do ano passado. As exportações também superaram as importações entre as cargas movimentadas em contêineres.
Neste ano, foram 96.544 teus exportados, 7% a mais que as 90.243 unidades movimentadas no ano passado. Na importação, foram 76.449 teus, 6% mais que os 72.415 contabilizados no primeiro bimestre de 2021. Nos dois sentidos, somente no mês de fevereiro foram movimentados 84.920 teus, 8,6% a mais que no mesmo mês em 2021. A movimentação do terminal que opera no Porto de Antonina aumentou 157%. No bimestre neste ano, foram 313.018 toneladas de cargas e ano passado, 121.995 toneladas. A movimentação mensal passou de 64.310 toneladas em fevereiro de 2021 para 149.375 toneladas no último mês de 2022, um crescimento de 132,2%. Repórter Felipe Salles. E nesta semana, no dia 15 de março, chegou ao fim a temporada de comercialização do caranguejo sá. A iguaria do litoral paranaense segue proibida até o dia 30 de novembro, para garantir a continuidade da espécie com a reprodução natural e os cuidados com o bem-estar dos animais. E quem explica mais sobre a espécie de caranguejo encontrada na região é a pesquisadora Cassiana Metri. Cassiana, bem-vinda ao Ilha Ambiental. Entramos nesse período de proibição da captura do caranguejo. Qual a importância desse momento para a espécie? Obrigada, Flávia, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, antes, se você me permite, eu queria só comentar um pouquinho a respeito do que é o defeso, né? Que é isso que a gente está entrando agora na época do defeso do caranguejo. Então, o defeso é uma época em que a captura e comercialização elas ficam proibidas, né? E o defeso, ele nada mais é, Flávio, do que uma estratégia de manejo. Então, essas estratégias de manejo, elas podem ser de vários tipos. No Paraná, por exemplo, a nossa estratégia de manejo é o defeso, que é a proibição da captura. Durante, então, todo esse período, ele fica 8 meses, né? A captura fica fechada. Então, de 15 de março a 30 de novembro, não é possível capturar o caranguejo. Durante esse período, o caranguejo, ele vai ter uma fase que ele vai ficar dentro das tocas e ele vai realizar a muda, né? Ele troca a carapaça dele para ele crescer. Então, a nossa estratégia de manejo, o nosso defeso, ele na verdade, ele protege o período de crescimento do caranguejo. Porque a reprodução do caranguejo, ela vai ser feita, então ela vai começar a acontecer a partir de dezembro. Então, nos meses ali de verão é que acontece a reprodução do caranguejo. É muito comum as pessoas associarem o defeso à época reprodutiva, porque aqui no Brasil ele é a estratégia de manejo mais utilizada, principalmente para recurso marinho. E também acontece nos peixes de água doce, né, quando é protegida a piracema, dos peixes de rios, né, a piracema é justamente o período reprodutivo, tá? Então, no caranguejo, a escolha foi de ficar bastante tempo com a captura fechada, né, 8 meses aí, isso é praticamente no Brasil eu desconheço algum defeso que seja mais longo do que o nosso, mas em contrapartida, durante o período reprodutivo, a captura está aberta. E tem uma questão interessante também, Flávia, a respeito disso, é que quando o caranguejo vai reproduzir, ele muda totalmente o comportamento dele. Então, normalmente, o caranguejo ele se esconde nas galerias, nas tocas dele, ele é muito tímido, é difícil a gente conseguir observar o caranguejo quando a gente vai para o manguezal, né? A gente até vê, mas ele rapidinho já entra dentro da toca. Mas durante o período reprodutivo, ele fica cheio de hormônio, ele fica muito corajoso, né? Ele sai das tocas e fica procurando as fêmeas para acasalar, os machos entram em conflito. E esse fenômeno, ele não acontece sim no verão todo, ele acontece em episódios particulares de lua, de maré, até o regime de chuvas vai influenciar, e para esse período é dado o nome de andada ou corrida do caranguejo. E durante esse período, o caranguejo fica bastante vulnerável. Até eu consigo lá e capturar o caranguejo. Então, é uma crítica pessoal como pesquisadora, né, e estudiosa aí, né, dos caranguejos. Eu fico muito preocupada
apesar de termos um defeso tão longo, que seria uma coisa muito, muito importante, mas a gente acabar abrindo tudo justamente no período da andada. Tá? Recentemente, aí, outros estados no Brasil tiveram essa autorização de fazer a captura durante a andada. Isso é bem controverso, bastante polêmico, porque se captura demais. Então, será que a gente não está, apesar de a gente estar fechando bastante tempo, a gente não está perdendo todo esse efeito, deixando capturar em todas as andadas, né? Porque são algumas andadas que acontecem durante o verão. Então, a minha opinião, assim, é que a gente reveja, rediscuta com as comunidades, com os catadores de caranguejo, com os comerciantes, né, com o pessoal que faz o comércio do caranguejo, se a nossa estratégia ela está sendo boa ou não, porque periodicamente a gente tem que rever as nossas estratégias de manejo também, não é nada incomum, é uma coisa assim importante a gente fazer. Se o caranguejo estiver ok, estiver dando tudo certo, né, continuando com as capturas, aí a gente pode continuar. Muito bem, Cassiana, por que os manguezais são considerados berçários da vida marinha? Flávio, os manguezais, eles são ambientes que a gente chama de ambientes de transição entre o mar e o ambiente terrestre. A gente vai encontrar os manguezais em regiões estuarinas. Felizmente, nós temos aqui um dos maiores, né, estuários aqui do sudeste e sul do Brasil, né, que é o Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá, que é um ambiente super favorável a ter esses manguezais, né? Além de a gente precisar da mistura de água doce e água do mar, né, que os estuários nos oferecem, a gente precisa de uma região abrigada. Então, a Bahia, né, esse complexo estuarino, ele é uma grande região abrigada. O que acontece? Esses locais são locais de alta produtividade, são locais de abrigo e são locais, então, onde mais de 80% das espécies que são pescadas, qualquer espécie que é pescada, praticamente, se você for estudar, for fazer um levantamento do que se conhece dessa espécie, você vai ver que em uma fase da vida delas, elas vão passar dentro do manguezal. Pode ser na fase de larva, pode ser na fase de juvenil, pode ser na época reprodutiva. Então, um exemplo é os robalos, por exemplo, né? Os robalos, a gente vai encontrá-los sempre próximos a manguezais. O próprio mero, né, que é uma espécie, não se pode pescar, né? A gente está na moratória do mero aí já faz alguns anos, mas que é uma espécie de grande porte. Pouca gente sabe que o juvenilzinho do mero, ele passa uma fase dentro dos manguezais. Então, assim, a degradação desses ambientes, a gente vai afetar diretamente a pesca. Então, como a gente tem muitas espécies que se abrigam lá, a gente considera os manguezais como verdadeiros berçários da vida marinha. Então, eles estão absolutamente conectados, né, com a vida marinha. Cassiana, qual o papel dos manguezais no combate ao aquecimento global? Flávio, recentemente nós tivemos conhecimento de trabalhos científicos aí que mostraram como os manguezais são importantíssimos na captura do gás carbônico que está em excesso na atmosfera, né? Como é que ele faz isso? Ele captura esse gás carbônico, né? O ambiente vai fazer essa captura para transformar isso em plantas, tá? Isso é uma via do processo. A outra via do processo é que o solo do manguezal é um solo absolutamente cheio, riquíssimo em fungos, em bactérias. Então, a mesma coisa vai acontecer. O manguezal, ele é capaz de reter esse CO2, transformando ele em biomassa de micro-organismos dentro desse solo, tá? E a taxa que isso acontece, esses estudos recentes aí compararam, por exemplo, com floresta amazônica, com floresta de cerrado, e viram que os manguezais, eles conseguem fazer isso uma taxa muito maior, né? Comparando com o cerrado, cerca de 8 vezes mais carbono é capturado, é retirado da atmosfera, né? Então, quando a gente vai pensar em mudança do clima, a gente tem que pensar, então, que a gente tem que ter ações para evitar que ocorra, então, esse excesso tão grande de emissão de gás carbônico na atmosfera, mas também a gente tem que pensar em preservar as áreas úmidas, como os manguezais, que são áreas, então, que têm um papel muito importante em reter, em tirar esse CO2 em excesso na atmosfera. E isso, então, se a gente for pensar, cada metro quadrado aí importa, né? Cada metro quadrado que a gente tem de manguezal é um aliado. O manguezal retirado, a gente tem impactos globais,
né, não só regionais, né, não só na pesca, eles também funcionam como depuradores também da água, né, eles são grandes filtros biológicos, né, são importantíssimos para a manutenção da qualidade de água. Mas também a gente pensa nesses impactos globais, como é o caso das mudanças do clima. Bom, e para encerrar, quais as características dos manguezais encontradas aqui no litoral do Paraná? Bom, Flávio, nós estamos localizados numa região assim privilegiada, onde a gente tem o maior trecho de Mata Atlântica preservado aqui no sudeste do Brasil, né, sudeste e sul, que é justamente a região que a gente chama de Lagamar, que ela vem do sul de São Paulo, pega todo o Paraná e o norte ali, o comecinho de Santa Catarina. Então, todo esse trecho de Mata Atlântica é o trecho mais preservado que sobrou, e os manguezais estão ali embutidos também. Tá? Globalmente, os manguezais eles estão restritos a áreas tropicais, e onde, como eu comentei na primeira, né, pergunta lá que eu te respondi, onde a gente tem essa mistura de água doce com água salgada, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma região muito vasta, muito maior até o que a gente tem aqui no Paraná, de manguezais, mas elas ficam ali na região que são os manguezais amazônicos, né? Eles têm quilômetros de extensão, porque lá o nível das marés é muito mais extremo, né? Muito maior do que aqui. Aqui a gente está numa região de micromarés, né? Então aqui no Paraná a gente tem um pouco menos. Mas se a gente for pensar de toda a região Nordeste, toda a região Sudeste, a gente está no lugar onde tem maior trecho de manguezais. E a grande parte deles vão estar sul de São Paulo e o litoral norte do Paraná, né? E eu incluo ali também a região de Guaratuba, que também é super importante. Então a gente está numa região muito rica, e os nossos manguezais, eles são extremamente bem preservados. A gente tem sim degradação em manguezais próximos a áreas urbanas, né, das grandes cidades que a gente tem aqui no litoral do Paraná, sim, mas também nós temos vastas regiões preservadíssimas, né, que os manguezais estão exercendo todas as suas funções assim de um jeito muito importante. Então todas as funções de manguezal, que são inúmeras, né, eu falei algumas aqui, mas existem mais. Uma outra função de manguezal que é super importante é proteção de linha de costa. Existem relatos aí, não aqui no Brasil, né, fora do Brasil, de relatos assim na época dos navegadores, que comparando, né, a região com uma região, os mapas mais recentes, a gente tem 3 quilômetros ali de terra que não existiam. Então, o manguezal ali nas regiões, ele vai acumulando sedimento, vai se transformando em terra firme e vai ocupando, então ele consegue proteger a linha de costa. Se a gente for pensar em evento extremo, né, grandes marés, chuvas, né, que podem tirar sedimento, né, fazer com que isso comece a perder área, os manguezais estão ali como uma barreira. Onde tem manguezal, até isso ficou provado, né, em regiões aí que foram atingidas por tsunamis, onde tem manguezal, a proteção é muito maior, né, o manguezal consegue reter esse impacto físico ali das ondas, né, e pensando em vento extremo, né, na própria ação das marés, onde tem manguezal, isso fica preservado. Gostaria de agradecer a população de Paranaguá por ter trazido essa demanda para dentro da universidade, né, então a gente começou a estudar os manguezais por demanda, né. Eu sou da Unespar, né, que é uma universidade que está aqui em Paranaguá, e a gente felizmente tem feito os monitoramentos aí nos manguezais aqui da região, graças então às demandas trazidas pela comunidade e alguns patrocinadores também, né. Então atualmente a gente está conseguindo realizar os trabalhos financiados então pela Petrobras Socioambiental, né, que pela ONG Associação Mar Brasil tem realizado esse trabalho. A gente vai trabalhar até a metade do ano que vem ainda. Temos essa previsão para continuar os monitoramentos aqui. Então a gente tem muita coisa ainda para aprender, muitas perguntas a serem respondidas, né? Principalmente em relação aos manguezais aqui da nossa região, até que ponto os manguezais degradados ainda conseguem fazer os seus serviços ecossistêmicos ou não, né? Qual que é a função disso, qual que é o papel então dos manguezais. A gente sabe que a nossa região é uma região muito rica na pesca, a gente precisa entender então o papel dos manguezais na
pesca, o quanto que a preservação dos manguezais vai ajudar, ou a recuperação também, né? Porque a gente tem áreas, sim, algumas áreas que são degradadas, que a gente pode pensar numa recuperação. Isso é bastante interessante, né? O quanto isso pode contribuir aí para o futuro da vida, né? Das comunidades tradicionais, dos pescadores. Entidades relatam: os primeiros tubos que serão utilizados nas obras que aumentarão a faixa de areia já chegaram ao município de Matinhos. O terreno onde ficará o canteiro de obras foi apresentado por autoridades do estado e representantes do consórcio Sambaqui, que venceu a licitação pública, à sociedade local. A dragagem levará para a praia um total de 2,7 milhões de metros cúbicos de areia, no trecho entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. De acordo com o IAT, a intervenção vai solucionar os problemas causados pela erosão e pela drenagem urbana. As obras vão gerar mais de 300 empregos diretos e a maioria dos recrutamentos é feita pela Agência do Trabalhador da cidade de Matinhos. O Brasil e outras 174 nações aprovaram uma resolução para estabelecer um compromisso de combate à poluição por plástico em todo o mundo. O acordo histórico foi assinado por representantes dos países na Assembleia da ONU para o Meio Ambiente. O Brasil e outras 174 nações aprovaram uma resolução para estabelecer um compromisso de combate à poluição por plástico em todo o mundo. Um comitê formado a partir do segundo semestre desse ano será responsável por elaborar um tratado internacional com compromissos e metas para um esforço mundial conjunto. O tratado deve abordar uma análise do ciclo de vida de toda a cadeia do plástico e identificar onde se pode avançar para combater a poluição. Estamos apresentando Ilha Ambiental. A PASA Paraná Operações Portuárias S.A. opera um empreendimento denominado Terminal Portuário de Armazenagem e Movimentação de Granéis Sólidos, Açúcar de Paranaguá, no estado do Paraná. Vamos ao histórico do empreendimento. Visando agilizar as operações de exportação de açúcar e tornar os seus custos mais competitivos, um grupo formado por 9 empresas paranaenses, dentre usinas e cooperativas, somou esforços para colocar em funcionamento a partir de maio de 2002 a PASA Paraná Operações Portuárias S.A. A PASA Paraná Operações Portuárias S.A. está sediada no município de Paranaguá e é o primeiro terminal de embarque de açúcar a granel do sul do país, sendo o ponto final de uma logística de transporte que inclui uma malha de rodovias e ligações ferroviárias que atravessam o Paraná. O contrato de concessão entre a PASA Paraná Operações Portuárias S.A. e a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, APA, foi renovado para mais 25 anos, com ampliação de um novo silo de 80 mil toneladas, a implantação de mais um shiploader para 2.500 toneladas por hora, passando dessa forma, ao término desses investimentos, movimentar através do berço 204 do cais comercial do Porto de Paranaguá um total de mais de 8 milhões de toneladas ao ano. A PASA está equipada com moega acoplada a um sistema rodoferroviário com capacidade para absorver 16 mil toneladas dia de açúcar a granel, das quais podem ser transportadas até 70% por ferrovia e 30% por rodovia. A empresa opera com açúcar do tipo VHP, que é aquele utilizado como matéria-prima para outros processos e destinado ao refino devido à sua alta polarização, podendo desta forma ser usado para o consumo, mas geralmente é exportado a vários países do mundo para a produção do açúcar refinado. Trata-se então de um açúcar bruto que permite aos clientes transformá-lo em diferentes tipos de açúcar para o consumo. O açúcar do tipo VHP fica armazenado em 2 silos para 174 mil toneladas, de onde segue para o shiploader, que faz o carregamento dos navios. A PASA proporciona 230 empregos diretos e foi programada para embarcar até 3 milhões de toneladas de açúcar a granel por ano. Além de operar com açúcar produzido pelas 7 usinas associadas, o terminal encontra-se preparado para prestar serviços também para outras empresas, inclusive
de fora do Paraná. O berço do terminal conta com 37 pés de profundidade, onde são embarcadas 1.500 toneladas por hora de açúcar. Falemos um pouco da localização e das dimensões do empreendimento. O empreendimento está localizado no município de Paranaguá, na Avenida Portuária 1865, conforme Plano Diretor de Paranaguá, Lei Complementar Municipal 062 de 2007. O empreendimento está localizado na chamada Zona de Interesse Portuário, ZIP, que se caracteriza pelo uso prioritário e preponderante de atividades portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental e urbano significativos, o que está de acordo com o perfil das suas operações. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. Muito bem, estamos aqui com mais um Ilha Ambiental, mais um quadro Contato com as Comunidades. E hoje nós vamos conversar com o Romildo Ferreira do Rosário. O Romildo é lá da Vila São Miguel, também conhecido como Tambarutaca. Bom, eu sei que poucos lugares do mundo têm tanta qualidade de vida e diz que a carne de siri lá do Tambarutaca é a melhor do mundo, não é isso, Romildo? Olá pessoal, me chamo Romildo Ferreira do Rosário, morador da Vila São Miguel ou Ilha São Miguel, também tem outro nome chamado Tambarutaca. Morador daqui dessa localidade a vida toda, meus pais, todos os meus ancestrais, da parte de pai e de mãe, todo mundo morou aqui. Nasceram, se criaram e morreram aqui. E Vila São Miguel é município de Paranaguá, fica a meia hora de distância, apesar de que tem muita gente que é aqui do litoral, até mesmo de Paranaguá, que não conhece a Vila São Miguel, até mesmo nunca ouviu falar, mas é um lugar que eu posso dizer para vocês que é maravilhoso. Pouquíssimos lugares do mundo têm uma qualidade de vida tão boa como a Vila São Miguel. As nossas ilhas no entorno também são assim, né? A Vila São Miguel tem uma particularidade, ela tem a melhor carne de siri do mundo. A extração da carne do siri é o carro-chefe da Vila São Miguel. 90%, 95% dos pescadores trabalham na extração da carne de siri o ano todo. Primavera, verão, outono, inverno. É o nosso ouro. É conhecida no mundo inteiro e essa fama vai longe. Até tem umas comunidades pesqueiras assim que pesca siri, mas a Vila São Miguel é campeã disso. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer, só um pouquinho da nossa vida que a gente tem para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado, valeu? Bom, esse foi o Romildo lá do Tambarutaca.
bom, a gente percebe o carinho que ele tem. Afinal de contas, toda a família do Romildo é de lá. Então, um abraço à comunidade do Tambarutaca. E continuando a nossa viagem pelo Ilha Ambiental, pelas comunidades aqui da Baía de Paranaguá, a gente vai conversar com o Júnior, lá da Ilha Rasa. Ele foi pequenininho para lá, ele foi com 1 ano para a Ilha Rasa. Nasceu em Paranaguá e com 1 aninho foi para a Ilha Rasa. Não é isso, Júnior? Olá, meu nome é Júnior, tenho 22 anos. Atualmente sou estudante de serviço social e trabalho como recepcionista no hotel, né? Então estou aqui a convite do pessoal da Ilha do Mel FM para falar um pouco, né, sobre Ilha Rasa, o lugar que eu nasci e cresci, né? Na verdade, eu nasci em Paranaguá, sou parnanguara. Com 1 ano de idade, meus pais se mudaram para lá, né? Minha mãe acabou se mudando para lá. A família do meu pai é toda de Guaraqueçaba, então eu acabei crescendo em Ilha Rasa, né? Sou ilharrasense, com muito orgulho. Fico muito feliz com o convite de estar aqui para falar um pouco sobre a nossa realidade lá na ilha, né? Eu acabei saindo cedo da ilha, né? Por motivos de eu ter que fazer faculdade, né? Eu acabei passando na UFPR em Matinhos, então eu me mudei com 17 anos. Hoje, atualmente, eu moro em Paranaguá, mas sempre tô indo pra ilha, né? Minha família inteira é de lá. Me criei na ilha, né? Conheço basicamente todo mundo que mora lá. Moram cerca, hoje em dia, acredito que 1.000 pessoas. Ilha Rasa é uma ilha grande e dentro de Ilha Rasa tem 4 comunidades, né? A gente tem Mariana, Almeida, Ponta do Lanço e a comunidade de Ilha Rasa, assim. Então tem essa especificidade também, né? Uma coisa importante, assim, que eu gostaria de enfatizar, né, que a gente acaba tendo que sair de lá, né, para poder perceber a importância, assim, né, importância desse modo de vida, né, que a gente muitas vezes não compreende. Então, assim, eu acredito que todas as pessoas que moram nas ilhas aqui no litoral compartilham do mesmo sentimento, né, a gente acaba tendo que sair de lá para perceber a importância daquele lugar, né, então muitas vezes, né, quando a gente vai para a cidade ou a gente vai fazer uma visita, fazer uma viagem, nosso modo de falar, né, assim, nosso modo de ser acaba sendo motivo de piadas, né, então isso eu falo por mim, né, acredito que várias pessoas que moram nas ilhas, né, compartilham da mesma sensação, né, a gente acaba se sentindo excluído, né, então assim, além, né, da localização de ser um lugar já mais de difícil acesso, já não ter toda uma infraestrutura, né, adequada, assim, para os moradores, a gente ainda vive com essa sensação de viver à parte, né, da sociedade, assim, então, quando eu morava lá, né, atividades de lazer, uma coisa que o pessoal gosta muito de fazer é praticar esporte, né, principalmente futebol, é uma coisa que acontece todos os dias, o pessoal gosta bastante, né, a atividade principal, né, atividade econômica é a pesca, ou seja, quem acaba optando por permanecer lá não tem tanta outra opção a não ser a pesca, né? Então, assim, muitas pessoas mais jovens como eu acabam tendo que sair de lá, ir para uma cidade para poder estudar, para poder trabalhar, né? Por não ter tantas oportunidades, né, digamos assim. Então, hoje em dia, a gente já percebe uma melhora, assim, na qualidade de vida das pessoas, sabe? E, assim, me mudando para a cidade, eu acabei percebendo isso, a qualidade de vida que eu tinha lá, que hoje eu não tenho morando na cidade, né? Então é um lugar que eu levo comigo para sempre, onde eu for. É um lugar que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? Minha família inteira de lá, basicamente todo mundo na ilha é parente, né? Então, assim, acho muito, muito, muito massa da parte de você estar puxando esse movimento, assim, é uma ideia ótima, assim, pra gente valorizar o que tem que ser valorizado aqui no litoral do Paraná, né? Então, assim, é um lugar que tem potencial turístico para ser explorado, né? É um lugar que tem muito potencial de turismo ecológico, né? Toda a área ali de Guaraqueçaba, que acaba não sendo muito explorado, né? Eu levo comigo para sempre onde eu for, tenho muito orgulho. E tem um poeta que eu não me lembro o nome do cara, mas ele falava mais ou menos a seguinte frase, né? A gente tem que sair da ilha
para poder enxergar a ilha, né? Infelizmente, comigo foi desse jeito. Hoje, se eu tivesse oportunidade de trabalhar lá, de me estabilizar, com certeza eu voltaria. Então, acho que é importante a gente, né, trazer com nós também esse orgulho, assim. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria contribuir. Espero ter ajudado. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, uma história muito bacana do Júnior e de toda a família dele. É o Júnior que recebeu o convite aqui da Ilha do Mel para poder participar do quadro Contato com as Comunidades. Então, Júnior, muito obrigado. E você que está nos acompanhando também pode participar. Manda um WhatsApp para a gente com um vídeo curto falando aí da sua comunidade. O telefone, ou melhor, o WhatsApp, é o 984142231. Lembra de mandar o vídeo deitado. E aí você participa aqui também do Ilha Ambiental. Seguindo viagem, ou melhor, seguindo na Ilha Rasa mesmo. A gente conversa com a Cauane Vidal. Cauane, só quem já visitou a Ilha Rasa sabe o quanto é bonita, não é verdade? Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Cauane, moro aqui na Ilha Rasa desde que eu me conheço por gente. E é um paraíso, lindo, maravilhoso, paz, tranquilidade. A gente tem uma vida boa aqui. É abençoado por Deus, sim, e bonito por natureza. A gente vive aqui da pesca, né? O ganho é pouco, mas a gente se vira com o que a gente pode, né? E só quem vive aqui ou quem já visitou a Ilha Rasa sabe como é. E se você não visitou, venha visitar a Ilha Rasa. Será bem-vindo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. E um beijo. Ok, Cauane, muito obrigado pela sua participação aqui no Ilha Ambiental. O programa Ilha Ambiental traz nesta semana uma das palestras do evento Conexão Oceano, realizado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. O evento teve o objetivo de conscientizar e engajar as pessoas sobre a importância dos mares e trazer o tema à tona, já que o período entre 2021 e 2030 foi declarado pela Organização das Nações Unidas como a década dos oceanos. Sobre o tema, vamos conhecer o cenário brasileiro e mundial dos oceanos com o professor titular do Instituto Oceanográfico da USP, Frederico Brandini. É uma honra muito grande, uma responsabilidade maior ainda, tendo sido convidado pela Fundação Boticário para fazer a abertura de um evento tão importante e com uma plateia tão selecionada, tão necessitada de informações para que possa ser nucleada pela sociedade brasileira como um todo, ou seja, a conexão dos oceanos, a informação sobre os oceanos é fundamental. Eu vou começar essa minha narrativa fazendo uma pergunta. Por que nós brasileiros temos um autismo coletivo, generalizado, sobre a importância dos oceanos no nosso cotidiano, na nossa história, na nossa cultura, na nossa socioeconomia, na nossa geopolítica? Eu acho que a resposta é muito simples. Tem tudo a ver com a educação. O nosso ensino fundamental, ele negligencia muito informações, temas sobre oceanos no currículo didático das escolas públicas e privadas. Eu viajei a alguns países, morei fora em alguns países, e eu tive muitas vezes a oportunidade de ver, ao longo da orla marítima, grupos de crianças e estudantes sendo acompanhados por monitores e com uma cestinha coletando organismos marinhos, algas marinhas na maré baixa, né? E fazendo perguntas curiosas para os seus monitores: por que o mar é salgado? Por que o mar sobe e desce todos os dias? E perguntas de várias naturezas. E isso foi extremamente importante para forjar essa mentalidade geral que um povo precisa, um povo costeiro precisa ter. Eu raras vezes vi isso no Brasil. Eu não sei se os senhores se lembram no ensino fundamental de terem tido nos livros de geografia ou de história alguns temas que falassem mais sobre os ambientes marinhos.
O Ministério da Marinha teve que inventar um nome como se fosse um apelo à sociedade brasileira, né, chamado de Amazônia Azul, né, porque o bioma queridinho dos movimentos ambientalistas brasileiros são, sem dúvidas, os biomas terrestres, e a Amazônia atualmente está em foco, né. Mas vale lembrar que o conjunto dos biomas de uma nação é que faz ela ser diversa e que estabelece trajetórias importantes na cultura e da história desse povo. E os oceanos representam 1/3 do território nacional. Uma outra pergunta que eu gostaria de deixar no ar para vocês é que vocês, durante a minha narrativa, pensem como seria o Brasil se nós não fôssemos um país costeiro, né? Se nós não tivéssemos mar. Nossa história seria completamente diferente. Fomos descobertos pelo Brasil, talvez nem teríamos sido descobertos pelos portugueses, né? Nossa cultura totalmente diferente. Provavelmente não haveriam os romances de Jorge Amado, nem as canções de Dorival Caymmi, e provavelmente não haveria nem Bossa Nova, nem Garota de Ipanema. Porque são itens da nossa cultura que são diretamente inspirados pela presença de um oceano aqui próximo, né? Além de forjar, então, a história e a cultura de países costeiros, o mar oferece inúmeras vantagens econômicas e geopolíticas. Do ponto de vista econômico, o mar oferece rotas comerciais, pesca, turismo costeiro, que representa, pelo menos no Brasil, cerca de 7% do PIB, e em vários países muito mais do que isso. Na geopolítica, o mar tem sido motivo de disputas importantes. Eu posso citar alguns exemplos na América do Sul. Bolívia tentando acesso ao Oceano Pacífico, disputando com Chile e Peru uma pequena faixa de mar para poder usufruir dos benefícios marinhos. Mais para o sul, o Canal de Beagle, disputado entre chilenos e argentinos há décadas, né? E também Ilhas Malvinas, que detonou uma guerra entre Argentina e Inglaterra. Na verdade, eles não estavam interessados nas Malvinas em si, mas no mar ao redor, né, na sua zona econômica exclusiva, que é um dos mares mais piscosos e mais ricos do planeta, né? E, evidentemente, a Inglaterra usa as Malvinas como um ponto geopolítico importante de hegemonia no Atlântico Sul. Enfim. Há algumas décadas, os economistas atribuíram um valor econômico a processos ecológicos, né? E é o que se conhece hoje como bens e serviços ecossistêmicos. Por exemplo, hoje se sabe, basicamente a ideia começou em campos agrícolas, né? Sabe-se muito bem que preservando florestas adjacentes a campos agrícolas de culturas domesticadas, né, fazem com que esses campos sejam muito mais produtivos, né? Isso porque essas culturas precisam ser polinizadas por animais. Durante milhões de anos estabeleceu-se esse vínculo, essa intimidade reprodutiva entre insetos e pássaros que buscam nas flores o néctar e nos pólens, né, para o seu sustento. E é muito importante saber que essas culturas necessitam dessa floresta adjacente. Daí surgiu um pouco o valor, como valorizar a natureza, como agregar valor aos produtos em função dos serviços ecossistêmicos. O mar tem coisas muito semelhantes, tem bens e serviços, só que em escalas regionais e sazonais muito variadas. Eu gostaria de destacar aqui 2 tipos de bens e serviços ecossistêmicos. Um deles, o primeiro, e já foi mencionado aqui pelos meus antecessores, né, na escala da história natural da Terra. Nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos e durante basicamente 1 bilhão de anos, quando surgiu um tipo de vida muito simples, né, não havia oxigênio livre, né, era um ambiente totalmente anóxico, né, não havia oxigênio na atmosfera, todo o oxigênio estava complexado em moléculas de água e nas rochas, e era uma vida simples de fermentação, um ambiente totalmente anaeróbico. Por alguma razão que ninguém sabe, nunca ninguém conseguiu provar, há cerca de 3,6 bilhões de anos atrás, surgiu uma molécula e um sistema que captava energia solar, né? Uma bactéria desenvolveu essa propriedade, cianobactérias, e que existem até hoje. A fotossíntese no mar, a vida surgiu nos oceanos justamente porque se houvesse vida naquela época,
Sem oxigênio, qualquer coisa que eu usasse, botar o dedo para fora dos oceanos, era fritado imediatamente por excesso de radiação ultravioleta. O calor era insuportável porque havia muito CO2. Com o advento da fotossíntese, há 3,6 bilhões de anos atrás, houve uma verdadeira... sugou-se muito CO2 atmosférico. Né? Com isso, a temperatura, o efeito estufa decresceu, produziu-se muito oxigênio, oxigenou-se muito os oceanos, e quando os oceanos estavam saturados, esse oxigênio foi imediatamente transferido para a atmosfera, e com esse oxigênio criou-se uma capa de ozônio que impediu o ultravioleta. E aí, essa é um grande legado que o oxigênio deixou para a humanidade, ou seja, ele simplesmente forjou a vida para o desenvolvimento da vida terrestre. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que preço tem isso? Não existe preço para isso. Aqui já foi mencionado também fontes de oxigênio. Né? O ciclo hidrológico foi primeiramente idealizado por Aristóteles. Né? Ele observava os rios chegando nos mares ali ao redor da Grécia e percebia que os oceanos nunca transbordavam. Né? Então, automaticamente, era fácil intuir, né, que havia um ciclo, um balanço equilibrado entre evaporação e etc. O ciclo hidrológico é fundamental e começa com os oceanos. Né? Com a evaporação, formam-se importantíssimos reservatórios subterrâneos, rios, lagos, geleiras. E sem água doce é impossível a vida terrestre, ou seja, os oceanos continuam contribuindo para a água. A produção de oxigênio, como já mencionaram aqui, metade de todo o oxigênio que vocês vão respirar durante toda a sua vida é produzida pelos oceanos. A Amazônia não é o pulmão do mundo, ela produz menos de, talvez, 2% contribui com esse ciclo do oxigênio. Mas tudo que ela produz de oxigênio, ela também consome, ela também é muito heterótrofa. Né? Esses são serviços com valor intrínseco e que não se pode botar um valor. Existe um outro tipo de serviço pelos quais os países geopoliticamente disputam, que são os bens e serviços ecossistêmicos, que eu divido aqui em 3 categorias. Nós chamamos de recursos marinhos. São recursos vivos, recursos não vivos e recursos não extrativos. Quando se pensa em recursos vivos, a primeira coisa que se vê em mente é a pesca. A pesca existe há milênios. Né? As sociedades costeiras sempre extraíram alimento dos oceanos. Hoje em dia, além da pesca, está muito em moda a biotecnologia também, que é um item extremamente importante. Uma das primeiras biotecnologias, que data das antiguidades, é a produção da púrpura, né? Que é aquele corante vermelho extraído de glândulas de moluscos do mar Mediterrâneo e que tingiam os mantos dos generais romanos. Né? Aristóteles calculou que 1 grama de púrpura valia 1 grama de ouro. E precisava de 1000 desses organismos, desses animais do gênero Murex, para atingir um manto. Né? Talvez tenha uma das principais indústrias biotecnológicas da época. Com a queda do Império Romano, basicamente, os cardeais da Igreja Católica continuaram usando os seus mantos vermelhos tingidos por púrpura. Em relação aos recursos não vivos, eu destaco 2 tipos, os recursos minerais e os recursos energéticos. Recursos minerais são conhecidos de todos vocês, areia para construção civil, calcário para fertilização agrícola. Existe agora também uma disputa internacional por crostas cobaltíferas e nódulos metálicos nos fundos abissais, que são ricos em terras raras, muitas delas usadas na tecnologia digital. Essas televisões, às vezes, que têm se colorido com extremo contraste, né, vêm de alguns minerais que são raros. E 90% dessas reservas estão na China. E devem se esgotar em algumas décadas. Os oceanos são cobertos dos fundos dos oceanos, tanto as bacias do Oceano Índico, Pacífico e nosso Atlântico Sul, existem muitas dessas reservas. O Brasil, recentemente, solicitou às Nações Unidas e está incorporando a elevação do Rio Grande, uma área promissora na exploração desses minérios. Um outro tipo de recurso não vivo são os recursos energéticos. E quando se pensa em energia, automaticamente no mar, pensa-se em extração de petróleo e gás. O problema é que esses são combustíveis fósseis, condenados a acabar um dia e criando todos os problemas que os senhores já conhecem, né? Ou seja, a emissão de combustíveis fósseis
de gases de combustíveis fósseis, provoca o efeito estufa, acidifica os oceanos, consome oxigênio, e isso é um problema que está muito em discussão. E o mar oferece alternativas para isso, né? Vários países já estão lançando mão de energias alternativas, energias de onda, energias de maré, energias de gradientes de salinidade. Os noruegueses têm programas experimentais sobre isso, né? Ou seja, a pressão osmótica gera correntes. Energias de gradientes térmicos. Uma curiosidade que eu descobri, a primeira usina de produção de energia elétrica por gradiente térmico, você sabe que nas regiões equatoriais o mar é bem quente e a cerca de 100 metros de profundidade ele é bem frio, foi feita pelos franceses em Cuba em 1934. Você ter diferenças de temperatura, você consegue, com esse gradiente, expandir e contrair um gás e gerar energia elétrica. A segunda experiência, também feita pelos franceses, foi ao Largo de Recife, em 1937. Eles conseguiram fazer um navio ficar iluminado durante 3 meses, apenas gerando energia com esses gradientes térmicos. Infelizmente, essa cultura de energias renováveis está começando, desapareceu, porque o petróleo e gás já estava em moda. Aliás, petróleo é controvertido. Ele tem os seus problemas de poluição, não há dúvida nenhuma, mas lembrem-se que até meados do século XIX, toda a Europa era iluminada com óleo de baleia. A caça de mamíferos marinhos é uma coisa impressionante, quase dizimou. E provavelmente, se não tivessem descoberto o petróleo, não haveriam mais baleias hoje. Então, há de se lembrar. E o terceiro recurso que eu gostaria de chamar a atenção são os não extrativos. Por exemplo, transporte marítimo. Todas as vias de transportes comerciais são importantíssimas. 98% do PIB nacional, dos nossos commodities, são escoados pelos oceanos, né? E a beleza cênica, né? O Brasil são 8.500 quilômetros de costa. Nós temos, basicamente, todos os principais ecossistemas costeiros que você encontra no mundo. Temos praias arenosas, aliás, a maior praia do mundo, a Praia do Cassino, com cerca de 200 quilômetros. Lagoas costeiras, como a Lagoa Rodrigues de Freitas, ou as lagoas aqui do Norte Fluminense. A maior lagoa do mundo, a Lagoa dos Patos. Temos costões rochosos, com a sua comunidade específica, né? Ilhas costeiras, ilhas oceânicas, estuários, talvez o maior estuário do mundo, o Rio Amazonas, que deságua 200 mil metros cúbicos de água doce por segundo no Oceano Atlântico. E dentro dessa geodiversidade toda, biomas importantíssimos que ocupam essas áreas, como manguezais, recifes calcários, a maioria deles formados por algas calcárias, poucas espécies de corais, mas algumas delas são importantíssimas porque só existem aqui. E tudo isso é extremamente importante para o turismo costeiro, ou seja, o Brasil está do lado errado de uma área de ressurgência como existe na África. Lá é uma região muito piscosa porque há muita fertilização por causa dos ventos e do movimento de rotação da Terra. Mas do lado de cá, vamos lembrar que o que vale mais em termos de recursos, né? 1 quilo de sardinha ou a beleza cênica de uma paisagem costeira que agrega valor, que traz socioeconomia do turismo para uma determinada região, né? Bom, o Brasil foi colonizado e iniciou-se, evidentemente, essa colonização pela zona costeira. Hoje são 70 milhões de brasileiros e, evidentemente, essa orla marítima é uma zona de guerra, uma zona de conflito e sofre um impacto muito grande por causa dessas atividades todas, né? Atividades várias, como atividade petrolífera, portuária, agricultura, indústrias, carcinocultura de camarão, extração mineral, extração vegetal, extrativismo, pecuária, pesca, reflorestamento, salinas, recreação, urbanização e zonas de conservação também, algumas áreas marinhas protegidas. Eu tenho algumas ressalvas em relação a áreas marinhas protegidas. Eu acho que elas são necessárias, elas são importantes para preservar a biodiversidade, mas eu gostaria de lembrá-los sobre a poluição, os diversos tipos de poluição que as sociedades globais provocam, né? Poluição sólida, poluição líquida, né? E o mar tem uma conectividade enorme através das suas correntes de superfície e das suas correntes profundas, né? E que conecta tudo.
Não se iludam. Não existem mais áreas pristinas nos oceanos. Não existe mais isso. Você encontra DDT em peixe na Antártica. Traços de DDT usado na década de 50 nos Estados Unidos, antes de ser banido. Não tem um atum do Pacífico que não tenha traços de mercúrio. Claro que atualmente a pior poluição que se comenta são a poluição sólida dos plásticos. As pessoas visualmente olham o plástico e se chocam com isso. Tudo bem, o plástico tem um problema seríssimo, afeta o topo da teia alimentar, os animais são atraídos pelo cheiro. Evidentemente que o plástico, quando chega ao mar, ele é um novo substrato. E ele é imediatamente colonizado por um filme microbiano que atrai outros organismos e começa a produzir aquele cheiro típico de ambiente marinho, né, com dimetilsulfeto, alguns aminoácidos bem marinhos, ácido glutâmico, alanina, aquele cheiro de marisia. E, evidentemente, tartarugas que se alimentam de medusas olham para um pedaço de plástico e tem o cheiro. Você sabe que o oceano é um mundo do olfato. Nós somos cegos nos oceanos. Nós precisamos de instrumentos para poder entender como é que o oceano funciona. O mundo dos oceanos é o mundo do olfato e o mundo do som. E se você jogar um pedaço de plástico na cara de uma tartaruga, imediatamente, provavelmente ela não vai abocanhar esse bicho. Ela precisa envelhecer. Agora, lembrem-se que tem muito mais plástico no leito submarino. Um dos relatórios do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas constatou cerca de 100 mil peças de plástico por milha quadrada nos oceanos, no leito dos oceanos, no fundo dos oceanos. Evidentemente que isso é uma média, algumas áreas não têm nada, outras áreas têm muito mais do que isso. Pior do que um plástico sólido que afeta o topo da teia alimentar, ou seja, animais se alimentam e prejudica a sua, né, e morrem por causa disso, é o plástico quando ele se degrada por ação da ultravioleta ou pelas intempéries do mar e se transforma em moléculas de polímeros. E aí sim, aí eles entram como um vírus da AIDS na base da teia alimentar. E aí você não tira nunca mais. Hoje em dia sabe-se que o nanoplástico é um problema gravíssimo, já encontra-se em carne de peixes resquícios de plástico que nós estamos comendo. Então, são problemas muito mais graves que nós enfrentamos. Um outro problema gravíssimo, né, ou seja, essa ingratidão da sociedade global em relação a essa generosidade do mar é terrível, né? O campeão da contaminação nas zonas costeiras são poluentes orgânicos persistentes, muitos oriundos da indústria farmacêutica, né? Esses campeões são anti-inflamatórios como cataflã, anticoncepcionais e antidepressivos, sem contar com cafeína e cocaína que existem pelo mundo afora. São problemas sérios que também difíceis de serem solucionados. Perda de hábitats. Falamos muito em aquecimento global. Esquecemos da salinização costeira. Quando as populações crescem, você precisa reter água doce para obras públicas, para abastecer as populações. Menos água doce nos oceanos significa mais água salgada, muda um pouco essa cunha salina. Um mar mais salgado, ele é mais denso e com as marés, as forças de arrasto são muito maiores, provocam erosões, perdas de hábitats. As barragens do Rio São Francisco causam déficit de areia, quer dizer, são vários problemas que precisam ter acabado. Já estou terminando. Eu gostaria só de mencionar rapidamente crimes que eu considero crimes hediondos contra os oceanos, né? Matança de 1 milhão de tubarões por ano só para usar barbatana para atender algumas culturas asiáticas, né? Matar foquinha no Ártico, a porrada, acertando só na cabeça para poder usar na alta costura a sua pele branca, né? E a pesca de arrasto industrial, que arrasta indiscriminadamente o leite oceânico, sem se preocupar muito com o bycatch, né, o descarte, né? Eu não sei se vocês sabem, o Maracanã, eu mesmo fiz os cálculos, ele tem 300 e poucos metros de extensão por 200 e pouco de largura e uma altura de 35 metros. Calcule o volume disso, dá 2.700.000 metros cúbicos. 1 metro cúbico de peixe é mais ou menos 1 tonelada. Isso significa que no Maracanã caberia 2
milhões toneladas de peixe. Nós capturamos, retiramos do mar 100 milhões de toneladas de peixe por ano. O esforço de pesca aumenta cada vez mais. Isso significa 44 maracanãs cheios de peixe até o topo. E o que nós devolvemos? Toda a porcaria que a sociedade humana produz, né? Todos esses contaminantes sólidos, líquidos que eu mencionei. Bem, e para finalizar, eu diria que se nós queremos continuar a usufruir dessa generosidade oceânica, vamos fazê-los com viés da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade social. E ela vem de duas formas. Melhorando o currículo didático do ensino fundamental. Nós precisamos botar desde o início na mente das crianças a importância de ser um país costeiro. Isso é uma forma, pelo menos para gerações futuras. A outra forma é essa que está acontecendo aqui. Eu mais uma vez, parabenizo a Fundação Boticário e os patrocinadores do evento, né, que tiveram uma ideia genial. E vocês da plateia, que são formadores de opinião, que são exemplos para a sociedade, né, e que estão interessados no tema, também podem conscientizar, dar um pouco mais de consciência coletiva do povo brasileiro, pelo menos aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no ensino fundamental sobre o mar, né, e que o brasileiro não seja tão omisso em relação aos problemas que o mar está enfrentando atualmente. Era isso. Muito obrigado. Bem, como você percebeu, o evento todo teve o objetivo de conscientizar e engajar as pessoas sobre a importância dos mares e, principalmente, fixar a data de 2021 e 2030, que foi declarado pela Organização das Nações Unidas como a década dos oceanos. Tá aí, então, a conscientização e a importância dos mares, dos oceanos, aqui no Ilha Ambiental. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê.